Esta é a primeira de uma série de apresentações audiovisuais que fazem parte de um conjunto de módulos sobre avaliação. Toda a sequência será subdividida em 5 grandes grupos. Considerações gerais sobre avaliação. Taxonomia dos objetivos educacionais. Princípios gerais de construção de testes. Instrumentos de medida. Testes objetivos e de dissertação. Características essenciais de um instrumento de medida. O título desta apresentação é Considerações Gerais sobre Avaliação. E espera-se que, ao final desta apresentação, e após a realização das leituras indicadas, você seja capaz de atingir os seguintes objetivos: relacionar objetivos com avaliação, identificar as finalidades da avaliação, identificar características do processo da avaliação, diferenciar os tipos de avaliação, diferenciar avaliação de mensuração, caracterizar mensuração educacional. Seu desempenho será considerado satisfatório se no teste de 20 questões você responder corretamente no mínimo 80% dos itens. Vejamos então o primeiro objetivo: relacionar objetivos e avaliação. A avaliação é a interpretação das mudanças ocorridas no comportamento do aluno durante o processo ensino-aprendizagem face aos objetivos propostos. Em outras palavras, a avaliação mostra até que ponto os alunos atingiram os objetivos de ensino. A avaliação, a qual você se submeterá ao final deste módulo, evidenciará até que ponto você atingiu os objetivos propostos. Assim, você pode entender a inter-relação estreita que existe entre a correta determinação dos objetivos e a avaliação, que mostra se os mesmos foram alcançados. Portanto, para que você possa adequadamente avaliar, você deve estabelecer preliminarmente o que avaliar. Também para os alunos, será muito útil que saibam com antecedência que objetivos devem alcançar. Isto fará com que eles dirijam sua aprendizagem para estes objetivos sem se perderem. Desta forma, você poderá, durante a avaliação, detectar áreas específicas de dificuldades e sua localização no processo ensino-aprendizagem. Este, então, é um dos princípios da avaliação. Deve existir uma estreita e direta relação entre objetivos, que devem ser formulados preliminarmente, e avaliação, para saber se os objetivos foram alcançados. Vejamos agora o segundo objetivo desta unidade. Identificar as finalidades da avaliação. Para muitos professores, avaliar significa somente determinar o quanto o aluno aprendeu. Entretanto, a principal finalidade da avaliação é tornar o processo ensino-aprendizagem o melhor possível. Isto implica em que o professor
os alunos e a administração façam com frequência considerações retroativas sobre suas realizações, com o propósito de modificar seus desempenhos. Esta consideração retroativa é tecnicamente conhecida como feedback. O feedback ao professor permite prever orientação e materiais corretivos quando necessário, prever a seleção de futuras experiências de aprendizagem, verificar se o aluno está preparado para as experiências. Ao aluno, o feedback auxilia a compreender como pode modificar seu comportamento. Oportuniza condições de saber se está preparado para futuras experiências. Permite obter satisfação ao verificar que está progredindo. E à administração, o feedback fornece os dados para o replanejamento e coordenação de atividades da escola, possibilitando melhor atendimento às necessidades do aluno. Resumindo, a avaliação apresenta como finalidade básica melhorar o processo ensino-aprendizagem, proporcionando feedback ao professor, ao aluno e servindo aos propósitos administrativos e legais. Vejamos agora o terceiro objetivo. Identificar as características da avaliação. A avaliação tem 5 características principais. Ela é contínua, cumulativa, cooperativa, descritiva, compreensiva. Vejamos em alguns detalhes cada uma dessas características. A avaliação é contínua, porque consiste em um acompanhamento e observações sistemáticos. Isto é, ela deve se desenvolver durante todo o processo ensino-aprendizagem, e não somente em ocasiões especiais. A avaliação é cumulativa, porque deve ser realizada em etapas sucessivas. Os resultados destas etapas servirão de subsídios a posteriores avaliações. Ela é cooperativa, porque o aluno participa com o professor neste processo, autoavaliando-se ao constatar seus pontos fortes e fracos. Ela é descritiva, porque implica num registro de comportamento do aluno em todas as etapas da aprendizagem. Finalmente, a avaliação é compreensiva, porque deve estender-se a todos os aspectos que dizem respeito à personalidade do aluno como um todo, inclusive suas relações interpessoais e atitudes de trabalho, não se restringindo apenas à área cognitiva, isto é, de execução intelectual. Passemos agora ao quarto objetivo deste módulo. Diferenciar tipos de avaliação. Com a finalidade de sistematizar, podemos dizer que existem 3 tipos principais de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Na realidade, em cada um existem elementos que podem ser considerados comuns aos outros. Vamos aqui analisar os tipos, considerando apenas 2 características, que são a função e o momento de realização. A avaliação diagnóstica é aquela que tem
duas funções básicas. Primeiro, posicionar adequadamente o aluno no início do processo ensino-aprendizagem. E, segundo, descobrir as causas de deficiências à medida que o processo ensino-aprendizagem evolui. Por exemplo, ao verificarmos se um estudante apresenta ou não pré-requisitos, determinamos que comportamentos de entrada ele possui para atingir os objetivos propostos. Ao detectarmos o nível prévio de mestria dos estudantes, isto é, até que ponto eles já dominam alguns ou a maioria dos objetivos que se pretende alcançar, também estamos posicionando os estudantes. Às vezes, pode acontecer que o aluno possa avançar para a unidade seguinte, desde que demonstre mestria prévia nos objetivos propostos. A avaliação diagnóstica também permite a classificação dos estudantes em termos de experiências anteriores, interesses, atitudes e habilidades que serão considerados na escolha de métodos de ensino. Vejamos a outra função. Descobrir as causas subjacentes de deficiências. Quando o aluno evidencia repetidas dificuldades na aprendizagem, quando ele não responde de forma esperada às atividades para sanar estas dificuldades à medida que o processo evolui, o professor pode realizar uma avaliação diagnóstica para verificar as causas subjacentes destas deficiências. De modo geral, verifica-se que estas causas nem sempre estão relacionadas exclusivamente com os métodos de ensino, mas com problemas de ordem emocional, física, cultural ou de desenvolvimento. Vejamos agora outra característica deste tipo de avaliação: seu momento de realização. Do que foi dito, fica claro que a avaliação diagnóstica realiza-se em dois momentos. Antes do início do processo ensino-aprendizagem, para posicionar adequadamente o estudante, e durante o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, para descobrir as causas de deficiências e tentar saná-las ou encaminhá-las para isso. Passemos para outro tipo de avaliação, a formativa. A avaliação formativa também tem duas funções. A primeira é fornecer feedback tanto ao professor como ao aluno para verificar o progresso deste último. A segunda é identificar aspectos não dominados pelo estudante, a fim de prescrever medidas corretivas para sanar deficiências. Aqui vale a pena um exemplo para tentar diferenciar a avaliação formativa da diagnóstica. Suponhamos que um aluno não atingiu determinado objetivo, o que é evidenciado pela avaliação formativa. O professor indica atividades para sanar deficiências. Se o aluno continua evidenciando as mesmas dificuldades, o professor deve aplicar uma avaliação diagnóstica para descobrir as causas dessas repetidas dificuldades. No que tange ao momento de realização, a avaliação formativa é sempre realizada durante o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Finalmente, o último tipo de avaliação, a somativa, tem como principal função dar grau ou conceito ao aluno, a fim de dar valor à eficiência global do mesmo na unidade ou disciplina.
O momento de sua realização é sempre ao final de uma unidade, disciplina ou curso. Resumindo, os 3 tipos de avaliação estudados, diagnóstica, formativa e somativa, apresentam características comuns. As funções da avaliação diagnóstica são posicionar adequadamente o estudante e descobrir causas de deficiências. As funções da avaliação formativa são dar feedback ao professor e aluno, bem como identificar os pontos não dominados. E a avaliação somativa visa dar conceitos ou graus aos estudantes para valorizar a eficiência global em uma unidade, disciplina ou curso. Em outras palavras, a avaliação é realizada antes, durante e ao final do processo ensino-aprendizagem. Antes do processo, realiza-se a avaliação diagnóstica, que visa determinar o que o estudante sabe em termos de pré-requisitos. Durante o processo, a avaliação formativa procura verificar o que o estudante domina, no que se refere ao alcance dos objetivos propostos. E a avaliação diagnóstica procura estabelecer o porquê de repetidas dificuldades. Ao final do processo, a avaliação somativa indica através de graus ou conceitos o que o aluno domina no que tange aos objetivos propostos. Passemos agora ao 5º objetivo desta unidade. Diferenciar avaliação de mensuração. Avaliar é verificar quão bem foi o desempenho do aluno. Medir é verificar quanto foi este desempenho. Analisemos separadamente o que significam estes quão bem e quanto. O quão bem da avaliação inclui os aspectos qualitativos e quantitativos na descrição do comportamento do estudante. O quanto da mensuração envolve exclusivamente aspectos quantitativos. Os aspectos qualitativos baseiam-se em julgamentos e opiniões. Os aspectos quantitativos baseiam-se em números obtidos em instrumentos mais precisos, como testes, fichas, etc. Então, a avaliação é tanto subjetiva como objetiva. A mensuração é sempre objetiva. Logo, o quanto do medir é envolvido pelo quão bem do avaliar. Agora que você já sabe a diferença entre medir e avaliar, vejamos o último objetivo desta apresentação. Caracterizar mensuração educacional. A mensuração educacional apresenta 3 características principais. Ela costuma ser quantitativa, indireta, relativa. A mensuração educacional é quantitativa porque seus resultados são expressos em números. Observe que os conceitos não são números. Ao atribuir conceitos, você está avaliando. Ao dar grau através de números, você está medindo. Lembre-se que a mensuração é parte da avaliação.
A outra característica da mensuração é que ela costuma ser, além de quantitativa, indireta. Isto é, ela é realizada por inferência dos resultados do desempenho do estudante em certos instrumentos, tais como testes, fichas, etc. Finalmente, a mensuração é relativa. Isto é, o ponto zero, muitas vezes atribuído ao desempenho do aluno, é relativo e não absoluto, visto que até hoje não foi estabelecida a ausência total de inteligência. Assim, o zero que você pode atribuir em uma mensuração educacional é relativo aos resultados apresentados através do instrumento que você está utilizando. Sistematizando, podemos dizer que a mensuração educacional, quanto à sua caracterização, é quantitativa, usualmente indireta e relativa.